desculpa o amadorismo. Vamos dar início. Hoje nós temos o nosso irmão José, que vai falar para nós sobre as forças da alma, essa força que nos sustenta nas nossas decisões de sermos sempre melhores um pouquinho a cada dia. Vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva. É o Adilson que está chegando? Oi, Adilson, seja bem-vindo. Estímulo fraternal, é a lição 73. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo, na sua carta aos Filipenses 4,19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue seus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Ser o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Amém. Vamos orar então, para agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre amado, aos amigos espirituais que a todo momento oram por nós. Amado mestre Jesus, obrigada mais uma vez por permitir que aqui estivéssemos e encontrássemos com os amigos num objetivo, Senhor, de buscar alimento para as nossas almas, de buscar, Senhor, luz para o nosso entendimento ainda tão pequeno. Obrigado, Senhor, por cada momento em que pensamos em desistir e o Senhor, com a tua mão amiga, nos levantaste e nos convocaste para lá. Obrigado, Senhor Jesus, pelo nosso irmão José,
que sempre pronto para trazer-nos uma palavra de esclarecimento, uma palavra de conforto, uma palavra esclarecedora, que Ele possa, Senhor, nestes momentos, ser envolvido pelos trabalhadores dessa casa, intuindo a trazer a melhor palavra para os nossos corações ansiosos, desejosos de ouvir, de sair daqui e de fazermos melhor do que quando aqui chegamos. Que a sua paz nesse Jesus esteja envolvendo o coração de cada um aqui presente, que também, com todas as suas lutas, estão aqui em busca de uma palavra de esclarecimento, de amor, de socorro. Continue conosco hoje e sempre, que assim seja. Uma palavra a você. Meus irmãos, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a direção da casa, a pessoa da nossa irmã Madalena, por ter nos convidado para mais esse serviço que ajuda principalmente aquele que realiza, né? Porque o trabalho com Cristo é assim: quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E essa doação é, na verdade, uma grande alegria de partilha da mensagem de Jesus, que vem trazer tanta consolação aos nossos corações. O Espiritismo, ele é chamado de um consolador, não é por acaso. O que ele traz realmente é uma fé construída, baseada na razão, que faz a gente entender as intempéries da vida, faz a gente entender as dificuldades, os desafios, e nesse entendimento racional, nessa compreensão, a gente fortalece a nossa alma, o nosso espírito. E é baseado nesse tema, meus irmãos, que nós vamos conversar um pouco hoje, deixando aqui já a alegria de ter a presença da minha sobrinha, Ângeles, né? Veio aqui partilhar conosco. Muito obrigado. E todos os irmãos que vieram, uma irmã até veio de Itaperuna, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Então, nós vamos falar sobre as forças da alma. O Espiritismo é uma das religiões que podemos chamar também de religião, porque ele tem o seu caráter científico, ele tem o seu caráter filosófico e tem o seu caráter religioso também. E dentre as religiões, o Espiritismo é um dos que mais fala sobre a alma, sobre o espírito, sobre a nossa vida espiritual. E essa palavra alma, ela é muito antiga. A tradição civilizatória já fala da existência de um princípio inteligente fora da matéria já há milênios. Do sânscrito, a palavra alma é chamada de Atma, e do grego é chamado de psique, daí a palavra psicologia, que é a ciência da alma. E nesses sentidos, no sânscrito e no grego, ela tem o sentido de ser, de vida. E no latim, a alma vem de anima, que significa sopro divino, ar. E aí nós vamos refletir um pouco sobre quais são as forças da alma e se nós estamos utilizando essas forças na nossa vida. Porque se nós pararmos e pensarmos, nós vamos perceber que existem duas forças básicas no universo: as forças da alma e as forças da matéria. As forças da matéria são as próprias leis físicas e naturais que nós podemos constatar através dos instrumentos físicos e através do nosso próprio corpo. Nós percebemos, por exemplo, que o nosso corpo, enquanto estamos encarnados, tem as suas necessidades, as suas forças, a necessidade da alimentação,
a necessidade do descanso, da reprodução. Isso tudo são energias físicas, sagradas também, porque vem de Deus, porém são energias que pertencem a um campo ainda inferior ao campo que nós estamos acessando agora como espíritos já no grau de humanos. Nós ainda temos essas necessidades, essas forças físicas que muitas vezes nos arrastam para lá e para cá. Mas a proposta espiritual é nós conseguirmos sublimar essas forças físicas, transcendê-las e ativar forças mais profundas, que são as forças da alma. Então nós podemos dizer que a força da alma tem a ver com a nossa vontade, as nossas escolhas conscientes como ser imortal. E as forças da matéria têm a ver com as nossas paixões. Não temos muitas paixões no mundo? São as paixões desde o campo físico até paixões políticas, paixões religiosas, paixões no campo do relacionamento amoroso. E as paixões, elas são germes do amor que pode surgir delas, mas que é mais profundo, que está no campo mais profundo do próprio ser. Então, a gente percebe que no mundo de hoje, muita gente, muitos de nós, ainda somos movidos pelas paixões, mas alguns já conseguem ser movidos pela vontade do eu profundo, vontade consciente. A questão é que no estágio evolutivo que nós estamos, se nós atendermos durante a nossa vida apenas as paixões, nós sempre viveremos com um vazio existencial que pode depois ser desenvolvido e se transformar numa depressão. Esse vazio da alma, essa insatisfação constante, essa insatisfação que às vezes é tão profunda que a pessoa não sabe nem por que está insatisfeita, mas é aquele vazio. O tempo todo olha para o mundo está cinza, não tem colorido, não tem prazer, e o indivíduo não sabe que essa insatisfação é porque no estágio em que ele não está ativando as forças que ele já deveria estar ativando. Ele está ainda, de certa maneira, cômodo em energias que pertencem ao reino da animalidade, que tem a sua função, mas que não preenche o ser profundo. E aí, para isso, eu trouxe aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, na questão 909, onde ele fala sobre a questão das paixões, das nossas tendências e como fazer para nós superar essas tendências e alcançarmos realmente aquilo que o eu profundo quer. A grosso modo, meus irmãos, é aquilo que muitas pessoas falam: eu quero fazer isso, mas não consigo. A minha razão me leva para isso, mas a minha emoção me leva para outro lugar. Não tem muito isso? Eu sei que o meu caminho é esse, mas eu acabo indo por outro caminho. O que está acontecendo? Olha bem o que os espíritos benfeitores falam sobre isso. Allan Kardec pergunta a eles o seguinte: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos respondem: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Às vezes é necessário pouco esforço para caminhar o caminho que nós queremos de verdade. É necessário pouco, mas não fazemos esse pouco. Às vezes é necessário bater na porta apenas, que ela vai abrir, mas esse esforço para bater às vezes se torna muito grande. Mas por quê? Aí eles respondem depois, quando Allan Kardec pergunta a outra questão. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? E os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem eu quero,
mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o Espírito nelas se compraz, em consequência de sua inferioridade. Aquele que as procura repelir compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele o triunfo do Espírito sobre a matéria. Então veja bem, muitas vezes quando eu falo nós, meus irmãos, humanidade, cada um tem o seu caminho. Quando nós dizemos, eu queria trilhar esse caminho, mas eu não consigo. Será realmente que eu queria? Será realmente que essa vontade ela era verdadeira, lá do fundo da minha alma? Será que eu estou realmente querendo essa mudança? Ou isso é apenas um discurso dos lábios, um pensamento teórico, intelectual, mas ainda não é um sentimento verdadeiro? Em relação a trabalhos espirituais, nós percebemos assim. Nós estamos aí nos trabalhos e muitas vezes algum irmão para perto de nós e fala assim, eu quero estar lá na reunião, para estudar junto, tá? Vai lá, meu irmão. Que horas que é? 7h30 na quarta-feira, um exemplo de uma reunião que nós temos aqui em Coordenadas, mas todos os dias da semana a nossa casa é reunião. Eu vou estar lá sim, mas não vem. Ao outro dia para de novo com a gente. Que hora que é a reunião mesmo? Que hora que é mesmo? 7h30. Essa semana eu vou. E ao começo a reunião a gente fica olhando assim, porque a gente sabe todos que vem e que não vem, né? Mesmo que tiver 40, 50, a gente sabe. Fulano não apareceu. Aí o que acontece, meus irmãos? É lógico que nós temos os nossos imprevistos, os nossos compromissos, mas muitas vezes são as nossas prioridades que ainda não são as questões espirituais. Às vezes as nossas prioridades ainda são outras coisas. E nós temos em mente que aquilo ali é o caminho, mas ainda não estamos dispostos a trilhar o caminho, a fazer determinadas renúncias, a fazer determinadas escolhas, para poder realmente usufruir desse banquete espiritual que é o caminho com Jesus. E aí na questão 912, Allan Kardec fala: qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? A resposta deles é bem sucinta: fazer abnegação de si mesmo. Ou seja, renunciar mesmo a algumas coisas do nosso da nossa persona. A recompensa é muito maior quando a gente renuncia a alguma coisa do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa personalidade. Só que nós temos que fazer primeiro esse passo, dar esse passo, para depois perceber como é bom. O perdão, por exemplo, o perdão não é simplesmente uma renúncia do ego. Uma pessoa que perdoa de verdade, ela não está renunciando uma mágoa. E essa renúncia no momento, ela pode ser dolorosa, e ela muitas vezes ela é devagar, é um processo, não passa de mágica. Mas sempre quando você consegue de verdade, baixa a guarda, é como se um peso tivesse caído. E aí você olha e fala assim, puxa, como é bom perdoar. Como é bom olhar o outro com olhos de amor, com olhos de compaixão. Se não for de amor, que seja de compreensão, de alteridade. Como é bom, a gente fica leve, porque a gente vai acabando com os nossos inimigos. Mas acabando como? Superando? Destruindo-os? Vencendo? Não, acabando com eles, porque a gente vai tornando-os amigos. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, o Evangelho não é algo impossível, é um processo, podemos caminhar em direção. Orai pelos que nos perseguem, amar os inimigos significa, não tenha inimigos. Amar os inimigos significa ir para o travesseiro leve, suave, percebendo que qualquer um pratica ações de acordo com o nível de consciência que ele está e com o contexto que ele vive. Nós nunca sabemos o que uma pessoa está vivendo de verdade. Nunca sabemos. Assim como ninguém sabe o que nós estamos vivendo. O mundo
mundo de cada um é muito particular e é imenso. Cada um é um universo. Chico Xavier é um universo. Divaldo Pereira Franco é um universo. Mas aquele indivíduo que pode estar na rua ali, dormindo na calçada, também é um universo, que tem uma história de vida, que tem lutas. Então, nunca dá para a gente poder fazer um juízo de valor perante uma ação de alguém 100% correta, porque não conseguimos enxergar o contexto todo. Nós enxergamos sempre um ponto de vista. E como o ditado diz, todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. É o nosso ângulo de olhar. Bom, mas quando nós não trilhamos esse caminho espiritual, nós não trilhamos porque nós não acessamos essas forças da alma. Porque existem técnicas, existem trabalhos para acessar essa força da alma e suplantar os arrastamentos das paixões que nos fazem sofrer tanto. Mas por que nós não acessamos? Porque ainda estamos distraídos. Já perceberam como que a distração é muito grande na sociedade? É muito difícil o indivíduo manter um foco. É isso que eu quero na minha vida, é o que eu acho correto, é o que eu acho certo, isso vai me realizar como pessoa e eu vou nesse foco. São poucos. Porque o mundo oferece tantas distrações. Calma. A gente deixa os problemas lá fora do mundo e a gente tem uma leve entrevista com Deus. A gente aquieta a mente. Deixa eu descansar um pouco. Deixa eu exercitar a entrega e deixa eu perceber realmente como eu estou. Já perceberam que às vezes a gente não sabe nem como a gente está? Às vezes a gente está ansioso e não sabe que está ansioso. Deveria ser ansiosa, concordando com o problema da gente. Vamos falar ansioso na linguagem popular. Às vezes a gente está magoado e a gente não sabe que está magoado. Porque a correria é tão grande que a gente vai carregando essa ansiedade, essa mágoa, dorme, acorda, correria de novo, correria, depois vem, dorme, acorda. A gente não tem um momento de parar para visitar as nossas próprias emoções. Deixa eu ver como é que eu estou. Será que eu estou respirando direito? Será que a minha respiração está sendo profunda como deve ser? Ou eu estou respirando rápido assim e nem oxigenando direito o meu cérebro? Será que eu estou sentindo o meu corpo, as minhas mãos? Será que eu estou sentindo o meu corpo emocional? Como eu estou? Fazer essa visita. Só que fazer essa visita não necessariamente ficar pensando nas coisas do mundo, as preocupações, o que tem que fazer, o que aconteceu, não. Fazer uma visita consciente para aquilo que estamos sentindo, perceber as sensações. Só de fazermos isso, a gente já vai trazendo calma para a nossa mente. A gente vai assentando as emoções, as informações que aprendemos durante o dia. A gente vai assentando as experiências que vivenciamos no dia que passou. É como você pegar um quarto e colocando cada coisa na gaveta e organizando o quarto. É importante organizar a mente, aceitar as coisas, assentar as coisas que estão na mente para poder enxergar melhor. Senão o tumulto mental é tão grande que a gente nem sabe o que a gente quer. Às vezes eu chego perto de um aluno no ensino médio e falo, o que você quer ser? Ah, quer ser nada não, professor. Como assim você não quer ser nada? Você tem um futuro todo pela frente, você não tem um projeto de vida, você não tem já um anseio, seja profissional, em qualquer área, seja qualquer, isso muda também com o tempo, vai crescendo, vai mudando, quer ser veterinário, depois se torna advogado, depois quer ser médico, não importa, ou mecânico, ou agricultor, mas é importante ter essa meta, porque essa meta traz sentido existencial. Carl Gustav Jung, que é um psicólogo, um pai da psicologia analítica que eu gosto muito, ele falava que o ser humano, a alma, se alimenta de ideal, o corpo se alimenta de comida, a alma se alimenta de ideal. Nós temos que ter um ideal. O ideal traz significado para a vida. Se o indivíduo ele vive sem significado, ele vive um vazio existencial.
E ele vai se esforçar para quê? Ele vive sendo levado para lá, sendo levado para cá. E isso dá uma sensação horrível de falta de algo mais profundo. Será que nós somos apenas isso aqui mesmo? Será que nós somos apenas corpo, apenas matéria? Depois a gente morre e acaba tudo? É assim? E os nossos laços fraternos de sentimento, de amor, e as nossas conquistas intelectuais, isso tudo se perde? Será que é assim? O materialismo leva a esse pensamento, consequentemente leva a uma falta de sentido essencial e leva a uma entrega às paixões, porque não estimula o indivíduo a desenvolver as forças da alma. Para que o indivíduo desenvolva as forças da alma, ele tem que ter o entusiasmo. E a palavra entusiasmo vem do grego, que significa Deus dentro da gente. O entusiasmo é quando você tem um ideal, alguma coisa por que lutar. Não vale viver se não tivermos alguma coisa pela qual vale morrer. Tem que ter algo muito importante na vida da gente, que ali a gente entrega o nosso espírito. Para nós, a espiritualidade, o espiritismo, é o trabalho espiritual. Porque esse é o maior ideal que um ser humano pode ter na sua vida. Independente de qual religião que ele estiver, mas o ideal espiritual traz o entusiasmo, traz resignação, abnegação, inclusive até nos tratamentos médicos. Aquele que pratica uma religião, nas pesquisas científicas, desenvolve uma resposta melhor aos tratamentos que ele está realizando. A fé faz aumentar a imunidade do corpo, porque o corpo ele reage à mente. Se a mente conserva fé, esperança, compreensão, ela está também trazendo essas energias para as células do corpo. Então, automaticamente, o corpo vai se harmonizar também no fenômeno da psicossomática, da somatização. Uma energia mental desce para o som, para o corpo físico e vai harmonizando. Então, é necessário ter esse entusiasmo. Eu lembro, meus irmãos, quando eu era menino, às vezes, na minha época de menino, não existia celular, internet, não existia nada disso, existia apenas televisão. E a gente ficava marcando, às vezes, o dia que ia passar um filme que a gente gostava. E era algo muito interessante. Às vezes eu acordava pela manhã e de repente eu via na propaganda: hoje na Supercine vai passar o filme tal, o filme que eu adorava. Aquilo me trazia um entusiasmo, que o meu dia era totalmente diferente. Um dia feliz, um dia alegre. Por quê? Porque a noite tem um filme bom. Olha bem o fenômeno da psicossomática, dessa energia ativando forças. Eu fazia tudo com mais alegria, com mais força, com mais foco, com mais entusiasmo, para depois assistir ao filme. Quando a gente cresce e se torna adulto, não tem mais os entretenimentos, porque aí os ideais têm que ser mais profundos. Os ideais, aquilo que nos entusiasma, é a gente perceber que estamos caminhando em direção a Deus, estamos caminhando em direção à perfeição relativa. Nos tornaremos anjos do Senhor, espíritos de luz, todos nós. E quando nós vamos compreendendo que nós estamos nessa marcha evolutiva do progresso, o nosso entusiasmo ele cresce e nós ativamos forças muito grandes dentro de nós, capazes de superar desafios enormes na nossa própria vida, porque nasceu lá dentro de nós aquela luz de esperança real. Mas para isso nós temos que procurar, nós temos que buscar, e aí vem a questão: temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo não é Jesus que vai dar para nós, não é a nossa mãe que vai dar para nós. O primeiro passo tem que ser nosso. Nós temos que buscar. Nós estamos aqui numa noite de domingo, que estava chovendo, estudando sobre espiritismo, espiritualidade, sobre alma. Estamos buscando. Poderíamos ter escolhido ficar em casa assistindo Fantástico, mas escolhemos estar aqui. Assim como alguns irmãos estão escolhendo estar assistindo pelas redes sociais também. A escolha é nossa. Aqui, de alguma forma, vai nascer alguma coisa, alguma palavra, alguma mensagem que vai repercutir lá dentro de nós, porque sempre repercute em todos os trabalhos espirituais. E aquilo vai nos fortalecer a continuar na caminhada.
Sabe quais são os meus melhores dias da semana? Geralmente são os dias pós um trabalho espiritual, seja no domingo ou seja na quarta-feira. Eu acordo num entusiasmo tão grande, eu sinto claramente que foi a energia gerada na reunião. Aquilo fortalece, o sono é melhor, a mente está mais ativa. Agora imagine quando estivermos 24 horas, todos os dias da semana, nesse estado de entusiasmo. Esse é o estado dos espíritos superiores, que um dia chegaremos lá. Agora, meus irmãos, para fazer essas escolhas, nós temos que buscar, e aí nasce a esperança, e aí nós temos que agir, fazer. Para isso, eu trouxe aqui um fato que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu descobri nesse livro aqui. É um livro didático, escolar. O professor leva livro para casa, dentro de carro, em casa, a gente carrega livro para todo lado, né? Então eu estava lá fazendo planejamento, porque vão começar as aulas, né? No estado. Então eu estava fazendo meu planejamento para a minha turma e eu li um texto. Mas eu achei o texto tão lindo que eu falei assim, eu vou levar esse livro didático para a casa espírita, porque é baseado em fato, é baseado em algo real que aconteceu, que eu vou partilhar esse fato com os irmãos. Esse texto foi escrito pela autora Conceição Evaristo, que é uma escritora de Belo Horizonte, mineira, que foi inclusive indicada à Academia Brasileira de Letras. Ela é uma negra, ela faz parte desses movimentos de luta pelas pessoas que sofrem, seja preconceito de qualquer ordem, raça, religião. Ela é muito ativa nesses movimentos e tem uma consciência muito clara. Sabe aquelas mulheres que já passou por muitas lutas, que já levou muitas burdoadas à vida, desculpa a palavra, mas que é forte, que é fortaleza e que não perdeu a sensibilidade por isso? Porque uma das grandes vitórias da alma sobre a matéria é quando o indivíduo passa por muitas dores e não perde a sensibilidade. É quando ele mantém a sensibilidade. É quando ele ainda consegue ser sensível à dor do outro. Esse se torna forte. E essa mulher era assim. E ela veio para aqui no Sudeste e deixou a mãe dela. Ela veio para tentar a vida, ter uma vida melhor, porque era uma vida muito difícil onde ela morava. E ela ficou muito longe da mãe durante muitos anos. Até que um dia, eu só estou contextualizando para poder nós entendermos perfeitamente isso. Até que um dia ela lembra que ela não lembrava da cor dos olhos da mãe dela. Qual é a cor dos olhos da minha mãe? E aquilo gerou uma indignação. Ela estava na correria do trabalho, cidade grande e tal, mas aquilo deu um impacto nela. Puxa vida, eu não lembro mais qual é a cor dos olhos de minha mãe. E aquilo fez ela tomar uma decisão e ir ao encontro da mãe dela. E aí o desfecho é maravilhoso. O título do texto se chama Olhos d'Água. Olhos d'Água. Peço licença aos irmãos para eu ler, porque é um texto um pouco grande, mas os irmãos vão ver, vão perceber que compensa. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo.
Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades. Como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa dela. Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por uns momentos o lado a lado, o passo a passo das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas, descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheio ao olho. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sono de comida. Passavam fome. E era justamente nos dias de parto nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes colhiam flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitados no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe só ria de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esses e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as hastes das nuvens do céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia naquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada um de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvanecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas da Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento o pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos,
Os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora de minha cidade natal. Saía de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias, de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais, desde a África, vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Iabás, donas de tantas sabedorias, mas que cor eram os olhos de minha mãe. E foi então que, tomado pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar dela para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe, sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas, por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, água de mamãe. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam o espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, a filha dela, me contemplando intensamente, e enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? E assim ela pergunta. Meus irmãos, eu achei linda essa história, que é real, porque essa senhora, essa escritora, ela tomou a decisão de ir ao encontro da mãe dela. Era algo simples, mas era algo que a alma dela pedia. Ela queria saber a cor dos olhos da mãe dela. Ela largou tudo e foi lá. Foi lá dar um abraço, chorar junto com a mãe dela. Faz inclusive uma revelação aqui no final que parece que a filha dela poderia ser a reencarnação da mãe. Porque isso pode acontecer. Os netos serem os nossos pais que voltaram. E isso, na linguagem dela, é uma linguagem profundamente poética. O que chamou muito a minha atenção foi justamente o poder que a nossa atitude tem para trazer as forças daquela alma. Imagine se a mãe dela tivesse desencarnado sem ela ter ido vê-la. Como que ela ficaria? Mas ela foi ver a cor dos olhos da mãe dela e percebeu que eram os olhos d'água, olhos de pessoa sofrida, mas profundamente amorosa para com os filhos. Então a gente percebe, meus irmãos, que esse caminho de ativação das forças da alma
é um caminho de escolhas. Nós podemos fazer essa escolha aqui, agora. O que eu quero para a minha vida? O que é que realmente realiza o meu eu profundo? Tem algumas pessoas que gostam de pescar. Tem algumas pessoas que gostam de andar. Tem algumas pessoas que gostam de fazer tricô. Outras gostam de trabalhar com papel. Outras gostam de ler livros, outras de meditar, outras de ajudar alguém, outras de mexer com cabeleireiro. A minha filha, um dia eu perguntei a ela, quando ela era mais novinha, o que você quer ser? Eu quero ser cabeleireira, pai. Que bom, filha, que você seja. Agora ela mudou. O que você quer ser? Eu quero ser veterinário. Que bom. Vai buscando isso que vai te realizar. E corre atrás. Porque se nós não fizermos essa escolha só nós podemos fazer, ninguém faz por nós. Nós vamos viver uma vida vegetativa espiritualmente. Vamos caminhar sem caminhar o nosso caminho, mas o caminho dos outros, que escolheram por nós. Porque quando nós não escolhemos, os outros escolhem. Como que os outros escolhem? Os nossos pensamentos inconscientes. No Evangelho, Jesus fala que quando o morador, o dono de uma casa, ele sai e deixa a casa vazia, essa casa ela enche de malfeitores, porque ele não está ali. Trazendo simbolicamente para uma interpretação para a nossa existência. Essa casa é a nossa mente. Se nós não ocupamos o nosso ser, não assumimos as rédeas das nossas escolhas, os nossos pensamentos flutuantes vão fazendo as escolhas por nós. Meus irmãos, tem muitas vozes dentro da nossa cabeça que querem fazer escolhas por nós. E essas vozes não são só dos espíritos. Não, existem as vozes dos espíritos também. O médium, às vezes, vai fazer uma escolha, tem um espírito que está falando um negócio aqui, e tem um outro espírito que está falando outro negócio aqui. Não, vem por aqui, não, vai por ali. Mas não são só essas vozes espirituais, não. Existem vozes psicológicas que nós herdamos da nossa criação, da nossa educação, do sistema de vida que crescemos, daquilo que aprendemos. São as vozes do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos professores, da mídia. Tudo são vozes que ficam circulando na nossa mente. E quando a gente vai olhar uma situação e tomar uma decisão, essas vozes vêm: não, isso aqui é melhor assim, não, isso aqui é melhor desse jeito. E muitas vezes nós não fazemos a nossa escolha. No campo profissional acontece isso. Já vi alunos terminando o ensino médio que foram fazer uma faculdade que os pais queriam e não que ele queria. E aí faz uma faculdade inteira, 4 ou 5 anos, depois termina a faculdade e percebe que não era aquilo que ele queria. Olha que coisa, olha que gasto de energia que o indivíduo teve. Não, o indivíduo tem que fazer a escolha que a sua alma pede. O que a sua alma pede? Quando eu terminei o ensino médio, eu não queria estudar. Eu não queria fazer faculdade, mexer nesse negócio não, eu queria só trabalhar. E fui trabalhar. Fui trabalhar na loja de autopeças, na Benelli Autopeças, trabalhei 3 anos lá. Fui trabalhar como despachante, mexendo com pouquinho de carro, oficina mecânica. Até que eu resolvi montar uma lojinha de peças de moto para mim. Loja para vender peças de moto, aqui em Estatuto Andunes. Eu montei uma lá no José Grego. Abri a minha lojinha de peças de moto, mas não entrava ninguém para comprar peça de moto. Ninguém. De vez em quando entrava um lá. Fácil de vez nenhum, porque já tinha muitas lojas abertas. E eu ficava ali outro dia. Até que eu pensei um dia em levar um livro para eu ler. Não estou fazendo nada mesmo, vou levar um livro. Era um livro dessas pessoas chamado Toda a História da Humanidade. E eu chegava lá, abria a minha loja e abria o livro e começava a ler. Como não entrava ninguém mesmo, eu fui me envolvendo com aquela leitura.
No outro dia, abri a loja e continuava lendo. No outro dia, abri a loja e continuava lendo. Percebi que depois de uma semana eu já estava gostando daquele negócio de ler. Como se eu tivesse até esquecido que eu estava dentro de uma loja. E eu fui mergulhando naquele estudo ali. Quando eu terminei de ler o livro da história dos romanos, da Grécia, dos egípcios, da Idade Média, do Renascimento, maravilhoso. Quando eu terminei de ler o livro, passei algumas semanas naquela introspecção, como se eu tivesse desligado do mundo, dos pensamentos do mundo, da mente agitada, e eu mergulhei naquela meditação na leitura. Sabe o que é isso? É o que o mosteiro faz, onde os monges vão e entram, mergulham durante dias naquela solitude, não solidão, solitude, naquele contato consigo mesmo. Eu sei que eu terminei, puxa, como é bom adquirir conhecimento, como é bom ler, como é bom lidar com isso aqui. Eu não conhecia essa realidade, como se tivesse nascido algo lá dentro da minha cabeça, acendido uma luz. Eu assim, Roseli, não é esse aqui seu caminho, não é esse aqui que vai te realizar. Vai fazer algo que você vai lidar com conhecimento, porque isso que é bom. A alma pedia, não tive dúvida, quando surgem esses insights, não há dúvida, você tem certeza. E aí eu vendi as peças todas da lojinha, levei um prejuízo muito grande, vou fazer faculdade, eu quero ser professor, porque professor lida com conhecimento o tempo todo, eu quero ser professor. Só que eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, na época era paga eu em Carnaval. E aí eu falei, eu vou trabalhar em algo que está lidando com conhecimento. Fui fazer um recenseamento, um curso para recenseador do IBGE, era um emprego temporário. O dinheiro que eu ia ganhar em 6 meses dava para eu juntar e pagar um ano de faculdade, mais ou menos. E aí trabalhei, comecei a estudar, passei no concurso, fui contando as pessoas, juntei o dinheiro e entrei na faculdade. E ali foi completamente diferente o meu estudo. Meus alunos estão aqui, meu aluno sabe dessa história, né, Matheus? Já contei a história de novo. Enquanto eu fazia o ensino fundamental e médio, eu fazia aquilo meio por obrigação, que geralmente é isso que acontece. Eu vou fazer porque os pais fazem, falam para fazer. Na faculdade não, foi escolha minha. Eu gostava de estar ali, eu me sobressaía, eu me dedicava, porque a escolha foi minha. Será que nós fazemos essa escolha nossa? Será que nós fazemos aquilo que nós gostamos? E ali eu fui estudando, durante a faculdade, acabou o dinheiro, já entrei dando aula, e ali o que eu aprendi na faculdade eu já ensinava na sala de aula, e graças a Deus, estamos aí quase 20 anos no magistério, e gosto de ser professor. Gosto, me realizo, apesar das pedras, que são muitas. Mas qual é o nosso caminho? Eu não preciso nem falar no primeiro dia que fizemos um estudo na Casa Espírita, aqui não sei há quantos anos atrás. Eu lembro qual era o estudo aqui. Era um estudo de um livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Eu lembro que a dona Ana Barbosa fez uma oração, nitidamente. Aquilo eu não preciso nem falar. Eu saí quase levitando daqui de tanta alegria, de como é bom isso, falar de Jesus e de espiritualidade. Então nós estamos descobrindo aquilo que a nossa alma se compraz. E pode ser qualquer coisa, meus amigos. Pode ser um campo profissional. Quer ver uma visão que eu tenho? Não sei se é certeira, mas é uma impressão que eu tenho. Eu sempre passo cedinho aqui para ir dar aula no estadual. 6 e pouco, 7 e pouco, eu vou passando aqui. Eu sempre vejo nosso irmão Jurema varrendo a calçada e limpando com tanto cuidado, cedinho, a cidade está toda ali fechada ainda, e ele já está com o comércio aberto ali, varrendo, e eu olho assim, mas é todo dia, dificilmente eu não vejo um dia que o nosso irmão Jurema está ali. E eu vejo o cuidado que está ali, varrendo, tirando aquilo ali, que me parece que ele gosta do que faz. Porque alguém só dedica assim, em detalhes, essa coisa quando gosta. Nós gostamos do que fazemos. Um dia eu estava observando de minha casa um indivíduo varrendo a rua. Aquilo ali me trouxe um indivíduo até que já desencarnou. Ele varria e ele parava, ia com a mão e arrancava os matinhos pequeninos que estavam ali no paralelepípedo, no meio-fio ali. Ele fazia questão de deixar limpinho ali. Ninguém estava vendo, apesar de madrugada.
ele fazia questão de fazer isso. Para o indivíduo fazer com tanto cuidado e carinho uma atividade profissional, é porque ele gosta do que está fazendo. Ou ele descobriu o caminho para encontrar o prazer naquilo que ele está fazendo. Porque podemos encontrar esse caminho. Então percebemos que as forças da alma estão muito ligadas ao estado de presença que nós estamos nele enquanto fazemos o que fazemos. Quando a gente se dedica por inteiro a algo, essas forças são ativadas. Existe entusiasmo. Eu poderia citar cada um aqui o que eu percebo de forças da alma, mas seriam muitos. Porque a gente percebe as pessoas quando ela faz alguma coisa e aquilo ela faz com entusiasmo. A gente percebe claramente. E quando você faz, você está por inteiro naquilo ali. Sabe por que os jogos estão alucinando tanto a juventude e muitos adultos também? Porque os jogos, eles são viciantes, porque eles fazem as pessoas estarem por inteiro ali. Quando o indivíduo está jogando videogame, ele não está lembrando de outras coisas. Ou quando ele está jogando futebol, ele não está lembrando de outras coisas. Ele está por inteiro, por isso que é prazeroso. Então, se nós começarmos a exercitar, a estarmos por inteiro naquilo que fazemos no nosso dia a dia, nós vamos perceber as nossas forças da alma sendo ativadas, seja o que for, varrer o chão, seja vender algo, seja falar, seja orar, seja aplicar um passe no médico, seja fazer uma comida. A minha mãe, que já é uma octogenária, não vou falar a idade dela, a grande realização dela hoje, no atual estado da vida dela, é fazer comida para nós. Pode perguntar a nossa. Ela adora fazer comida, ela se sente útil, mas eu percebo aquilo ali, a satisfação quando ela vê a gente comendo ali um macarrão, ou um omelete à tardinha, quando a gente vai lá. Se a gente não for, ela fica brava. A realização dela é fazer comida para os filhos, os netos, as noras, os sobrinhos. Então, qual é a nossa realização? Nós já encontramos o nosso ideal, o nosso sonho. No fundo de todos esses sonhos, de todas essas práticas, está a espiritualidade. Porque a espiritualidade não está apenas no templo. A espiritualidade está em tudo que você faz com amor. Se você estiver plantando uma horta com amor, está havendo espiritualidade intensa ali. A espiritualidade é a própria vida pulsante que se torna consciente de si mesmo, que foge da ilusão da mente e dos pensamentos tumultuados e percebe a vida que está acontecendo aqui, agora. Que possamos sentir a nossa vida no presente para descobrir as nossas potencialidades íntimas. Meus irmãos, chegamos ao final do nosso estudo. Muito obrigado pela atenção fraterna de todos. E sempre que precisar, estamos aí à disposição. Que Jesus nos abençoe. Que essa energia de Deus que a gente sente na casa espírita possa permanecer conosco. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecemos estes momentos singelos que passamos aqui. Que no silêncio dessa prece possamos visitar, Senhor, o nosso campo mais profundo, nos libertando dessas amarras mentais, dessas escravidões dos conceitos, e encontrando a nossa realidade espiritual, que pode nos trazer a satisfação interior que vem de Ti. Senhor Jesus, Mestre do amor, que nos ensinou há 2000 anos como caminhar no estado de presença. Que a sua energia de paz e de luz possa se derramar sobre nós, sobre nossas cabeças, chegando às nossas mentes e às nossas emoções.
que essas energias de luz que entram junto com a nossa respiração, vitalizando o nosso organismo internamente, trazendo energia vital para as células, possa permanecer conosco durante todos esses dias da semana que se seguirão. Onde estivermos nos nossos trabalhos, nas nossas atividades domésticas, que possamos sentir a presença do Senhor em nossas vidas. Que essa luz, Senhor Jesus, que sentimos banhar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma neste momento, tranquilizando as nossas emoções, acalmando os nossos pensamentos. Que essa luz trazida dos benfeitores espirituais possa se expandir para além das paredes do nosso templo espírita e chegar a todo o planeta Terra, envolvendo todos os corações humanos nesse momento de grandes desafios pelos quais estamos passando. Que a sua luz de paz, Senhor Jesus, possa envolver todas as pessoas, em especial aquelas que estão passando por dores físicas e dores morais. Que a sua energia de perdão, de amor e de misericórdia possa assentar no coração de todos nós, fazendo nascer a esperança e o entusiasmo, hoje e sempre. Que assim seja.